Oi, gente. Pessoal, tô aqui no quarto da minha mãe. Hoje é sexta-feira, né? E sexta-feira é dia da gente organizar a casa. Na verdade, todo dia é dia, né? Mas chega final de semana, a gente quer organizar. E eu reparei que a porta do meio, gente, a famosa porta do meio do guarda-roupa, ela está um tanto bagunçada. Então eu tô dando uma organizada aqui rapidinho, gente. Nada de grande coisa não. Mas eu tô vendo que aqui, ó, vou colocar isso aqui dentro da caixa, porque geralmente quando eu arrumo aqui eu tiro tudo, passo pano, né? Mas eu nem peguei pano pra passar, eu só tô organizando mesmo rapidinho. Ó, isso aqui é pote de maquiagem, que a gente coloca nossas maquiagens aqui. E a gente acaba mexendo aqui, a porta do meio fica no quarto da minha mãe, mas só que aqui a gente guarda creme hidratante, desodorante. No meu quarto, eu tenho meu desodorante que fica lá no meu quarto. Mas aqui, por exemplo, o creme hidratante todo mundo usa. Então, volta e meia a gente vem, aí a gente mexe e acaba bagunçando. Então, sempre tem que estar organizando a porta do meio, né, pessoal? Então, eu tô aproveitando aqui. Hoje nós temos aí uma missão para fazer. E logo, logo vocês vão ficar sabendo. E antes de fazer essa missão, eu decidi que eu vou organizar a porta do meio, ó. Eu já lavei a louça. Agora minha mãe vai ver o que vai fazer pro almoço. Dei um jeito no banheiro. Lavei a lixeira, gente, do banheiro. Hoje é dia do lixeiro passar. O lixeiro passa segunda, quarta e sexta. Então organizei o banheiro, troquei o lixo. E, gente, hoje de manhã eu fui pra igreja, né? Aí minha mãe pediu pra mim passar no mercado. Ela pediu pra mim passar no mercado e comprar azeite e lavar louça. Tava na promoção, né? Aí, chegando lá no mercado, aí eu fui, peguei o lava-louça, peguei o azeite. Na hora de pagar, gente, na hora que eu abri a bolsinha pra poder pagar, cadê o dinheiro? E nem era dinheiro, era cartão. Gente, não levei o cartão, não pude levar o azeite, ficou lá. Ficou lá. E eu não pude levar, claro. Eu ainda falei pra moça, caramba, falei com a caixa. Poxa, a gente sempre guarda o cartão aqui nessa bolsinha. E eu pensei, né, que o cartão estivesse aqui, porque minha mãe me deu. Aí quando eu abri a bolsinha, gente, cadê o cartão? Não tava lá dentro. Aí não pude trazer o azeite. Aí o que aconteceu? Minha mãe foi no mercado. Aí eu fui, cheguei, minha mãe foi no mercado. Trouxe o azeite, mãe? Ela trouxe, gente. Ela trouxe o azeite e deve ter trago o lava-louça também. Gente, eu vou pegar um pano, não tem como. Eu vou passar um paninho aqui rapidinho. Um paninho rapidinho com detergente, que tem mais sujeirinhas aqui, que só com pano mesmo, gente. Peguei o pano, gente, vou passar aqui esse paninho. Tô passando com detergente mesmo. Eu não quero usar produtos de limpeza para não me dar mais alergia, né? Porque eu tava um pouco alérgica. Pessoal. Então estou evitando, assim, né? Como é uma coisa rápida aqui, não tem muito mistério, então vai o detergente mesmo. Aí, gente, eu queria falar com vocês também, é que hoje de manhã o pastor deu uma palavra para nós na igreja, né? Falando sobre a língua. Né, mas como assim sobre a língua, né? Vocês sabem, né, que a palavra tem poder. Cada palavra que nós falamos
ela tem um poder, e eu também me arrumando para ir para a igreja, eu estava escutando o programa, né, a programação da igreja. Aí estava falando sobre maldição, sobre palavras negativas, que às vezes nós proferimos palavras e cada palavra, seja positiva, seja negativa, cada palavra tem sua energia, né? Cada palavra tem uma energia. Então, às vezes a gente fala uma coisa, por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Tipo assim, um exemplo. Eu nasci pobre, vou morrer pobre. Aí você fala, aí a energia aquela palavra vai se cumprir, porque você está falando, e além de falar, você está crendo, né, nessa palavra. Então essa palavra ela vai se cumprir. Então o pastor nos ensinou hoje de manhã que nós temos que ter muito cuidado quando a gente for falar. A gente tem que vigiar com a nossa língua, né? Tem até na Bíblia tem várias palavras que falam sobre a língua. No livro de Provérbios tem uma palavra que fala sobre a língua, que fala que agora eu lembrei, uma palavra que fala que o homem que domina sua língua é mais poderoso que um homem que domina uma cidade, uma coisa assim, né? E eu achei interessante, porque realmente as palavras têm poder, né? Então nós temos que vigiar no que nós falamos, e às vezes até de você reclamar de algo, por exemplo, tô com dor de cabeça, aí você vai e fala, aí parece que aquela dor de cabeça aumenta, né, gente? E nós temos que vigiar, né? E às vezes sem querer, querendo, sem querer, a gente deixa escapulir uma palavra, me escapuliu. Então nós temos que nos policiar, né? Então é melhor a gente falar mais palavras positivas, por exemplo, vai dar tudo certo, Deus é comigo, mesmo que esteja difícil, eu vou conseguir. Para que a energia dessas palavras positivas venham para a nossa vida, né? Então eu achei muito interessante esse ensinamento, embora eu já sabia, né? E eu creio que vocês também já sabem, né? Mas às vezes a gente fala coisas sem pensar, né? Às vezes a gente reclama, então... E na programação estava falando sobre a mãe, né? Que os pais têm autoridade sobre os filhos. Então, você tem que vigiar até nas coisas que vocês falam para os seus filhos, porque dependendo aquela palavra que a mãe profere para o filho, o filho vai acabar sendo aquilo dali, né? Então tem muitos pais que amaldiçoam seus filhos, e aquela maldição acaba realmente se cumprindo na vida dos filhos, porque o pai e a mãe têm uma autoridade espiritual sobre os filhos. Então é uma coisa muito forte. Agora, pessoal, estou terminando aqui. Já estou terminando essas lixas aqui de unha. Eu vou guardar aqui embaixo. Aqui embaixo também tinha que arrumar. Mas se eu for procurar coisa para arrumar nessa casa, eu vou achar muita coisa. Muita coisa para fazer, muito serviço. Mas, gente, sem reclamar, eu queria comentar com vocês, né? Gente, desde ontem eu tô com dente siso. Tem um dente siso que tá nascendo aqui atrás. Aí ontem ele começou a puxar. E eu fui no dentista essa semana, né, fazer a manutenção, e eu queria tirar o raio-x para poder ver a posição desse dente siso. Eu vou ter que extrair ele, porque ele tá empurrando a raiz do outro dente e tal.
Aí, né, aí ele começou a incomodar ontem e hoje de manhã também, e agora também tá me incomodando. E eu nem tomei remédio, né, nem tomei remédio, mas talvez eu tome, mas eu tô determinando aí que não há de ser nada, porque esse dente é assim, ele não tá com espaço para poder nascer na minha boca, não tem espaço, é tanto dente que não tem espaço na boca. E ele tá, aí ele vai, faz a pressão para poder sair, mas não consegue por conta do que não tem espaço. Aí por conta dessa pressão dá um incômodo. Aí começa a comichar, começa a coçar, aí dá uma dorzinha, mas nada assim de... Porque eu já sofri com dente. Eu já falei pra vocês que uma vez eu tive uma dor de dente que eu fui parar no pronto-socorro, não gosto nem de lembrar. Nem é bom falar. Mas foi. E meu tio que me socorreu na época. O meu rosto, ele ficou deformado por conta dessa dor de dente. Mas o dentista, ele falou pra mim, e minha outra dentista também que foi embora, né? Porque eu me tratava com uma dentista mulher, mas ela teve que ir embora. E agora eu me trato com um dentista homem. E todos os dois falaram pra mim ficar despreocupada, que ele falou que a única coisa que eu tenho que ter o cuidado é de ver se precisa extrair para poder fazer logo essa extração para não dar problema nos outros dentes. Então é isso aí que eu vou ter que correr, gente. Eu acabo esquecendo tantas coisas para fazer, mas eu fui mês passado aqui no posto perto da minha casa e o dentista estava em falta, porque no caso esse dente eu vou extrair no público. E no postinho aqui perto da minha casa estava em falta. Então, por exemplo, ontem foi dia 1º, anteontem foi dia 1º. E tem outro posto aqui próximo da minha casa, que a marcação é todo dia 1º do mês. E eu esqueci, eu era para ter ido lá. Mas como tá tendo várias inaugurações, gente, de clínicas, então eu vou ter que procurar uma dessas clínicas para poder ver em qual delas eu vou extrair esses dentes. Ai, tanta extração de dente, gente. Olha, semana passada eu passei vindo do mercado, né? Eu vi uma placa aqui perto do meu bairro que teve uma vacinação de pets. E o Gabriel e o Benny, eles precisam se vacinar. Nunca foram vacinados. Só que já tinha passado já, ia ser numa escola pertinho aqui da minha casa. Agora eu vou ter que ficar de olho, tem que ficar de olho no Instagram aqui da prefeitura da minha cidade, para quando tiver a vacinação, eu levar eles, né? Porque eles precisam se vacinar. E tem uma história aí, gente, eu já falei, acho que eu já comentei com vocês, do Gabriel. Eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Só Jesus, gente. E a Olivia, a mãe deles, né, aquele negócio. A Olivia não voltou mais. Ela teve aqui semana passada, mas Olivia vem. Olivia tá igual o Brancão. Quem lembra do meu gato Brancão? Brancão sumiu de vez. E pior que ontem à noite, gente, apareceu um gato branco aqui. Que eu até pensei que fosse o Brancão, mas não era ele não. Era outro gato. Sou eu que tô mexendo aqui. Os gatos vêm pra cá só pra brigar. Vem pra brigar. De madrugada. É uma brigalhada de gato. Meu Deus. Então é isso aí, gente. Terminei aqui de ajeitar. Dando os últimos retoques aqui nessa porta do meio. Meu estômago já está roncando.
ajeitando, né, pessoal? O negócio é ajeitar pra coisa ficar organizada, porque bagunça, ninguém gosta de viver na bagunça, né? Todo mundo gosta de viver num ambiente limpo. Aqui, ó, ficou ajeitado. Ó, ó, ó. Ó, olha, gente. Ó, ó. Ajeitado. Então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do nosso vídeo aí, deixem um like. Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem aí o que vocês acharam dessa palavra que eu falei sobre a língua, né? Sobre o poder que a gente tem na nossa língua de profetizar coisas boas e coisas ruins para a nossa vida. Gostaria muito que vocês deixassem aí os comentários, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijo, beijo e até o próximo vídeo, gente. E nos próximos vídeos aí vamos conversando mais. Tá bom, pessoal? Beijo.